E assim nos unimos mais uma vez, em nome de Jesus. Sob as bênçãos do nosso querido governo, mas acima de tudo, sob a misericórdia e o amor do nosso Pai maior. E assim então nos preparemos mais uma noite de trabalho, e nos preparar desligar o celular, desligar das coisas materiais que nos atormentaram, e com certeza tem muitas, e vamos nos ligar em pensamento, em coração, com os nossos amigos espirituais, para que possamos desfrutar de uma reunião de bastante paz, luz, bênção, mas, acima de tudo, uma reunião de aprendizado. Afinal de contas, é o nosso propósito, né? Aprender, para que possamos nos transformar e nos melhorar a cada dia. E o aprendizado desta noite vem através do nosso irmão Evaldo Raia, que é um trabalhador do Centro Espírita Chico Xavier, em Jacarepaguá. E assim, ficamos honrados com a presença do nosso irmão. Desde já agradecemos por atender ao nosso convite e aqui nos trazer a mensagem que preparou para todos nós, que com certeza será bastante esclarecedora. E vamos na mensagem do dia, do livro Para Ser Feliz, psicografia de Carlos de Barcelli pelo nosso irmão José. E a mensagem tem como título: Não penses. Não penses em fracasso. Todo revés te faz mais forte. Tem humildade e assimila o golpe. Caíste? Levanta-te. De novo foste ao chão, torna a levantar-te. Não te rebeles, nem te revoltes. A vitória permanece aos que um dia souberam perder. Deus não deixa em prejuízo a nenhum de seus filhos. A lei da compensação não permite injustiça. Podes ter desistido de Deus, mas Deus não desiste de ti. Que assim seja, e vamos ouvir a prece inicial com a nossa irmã Aline. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Estimo que todos estejam em paz e harmonia. Somos os convidados da espiritualidade benfeitora e amiga, sob as bênçãos de Deus, a participarmos desta noite fraterna, nutrindo as nossas consciências dos ideais da verdade. E Jesus nos disse: onde houvesse um ou mais reunidos em seu nome, Ele aqui estaria. A paz do mundo começa dentro de cada um de nós. Que possamos envolver o nosso educandário de amor em eflúvios de paz, e principalmente o estado do Rio de Janeiro. Alguns lugares estão tendo muitos conflitos, mas que a harmonia e o equilíbrio prevaleça. E aqui estamos felizes, neste momento, agradecendo a grande proposta de educar os nossos sentimentos na senda do bem. Agradecendo a presença do nosso irmão Evaldo, que preparou o estudo desta noite com muito carinho, pois somos os beneficiados aqui estar, de mãos dadas com o Pai, fazendo que a cada dia possamos nos transformar, adormecendo um homem velho e renascendo no novo. E recebendo um abraço paternal do apóstolo do bem e da paz, e amigo dos humildes e dos enfermos, damos início a mais uma proposta de aprendizado, te agradecendo, ó Pai, por aqui estar nesse ponto de luz,
alicerçando o nosso eu para que possamos ser úteis na senda do bem. Graças a Deus. E assim, com muito prazer, passamos a palavra ao nosso irmão. Que bom, né? Boa noite a todos. Boa noite. Que estejamos com nossos corações abertos para recebermos as bênçãos que emanam do Mestre Jesus. Eu costumo dizer que a casa espírita, toda reunião, é uma festa para a espiritualidade. Se nós tivéssemos a capacidade de vislumbrar o aspecto espiritual de uma reunião simples, com um propósito sincero de estudarmos o Evangelho, que é o norte da nossa caminhada, nós veríamos que as paredes da casa são muito pequenas para receber a quantidade de espíritos amigos que vêm absorver conosco aquilo que o Evangelho nos propõe. Fala-nos o nosso benfeitor André Luiz que, no livro Coragem, aquele que tem 5 minutos de leitura do Evangelho, 5 minutos, já é responsável pelo seu processo de progresso moral e de libertação das cadeias, das prisões que envolvem ainda o plano físico. Nós estamos vivendo um momento do nosso planeta necessário para a transição, necessário para o processo de regeneração. E não adianta a gente entender que não vai aceitar o processo de transformação. Porque o senhor Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade se o homem pode impedir o progresso do planeta. E os benfeitores falam, ele pode atrapalhar, sem sombra de dúvida, mas impedir não, porque aqueles que não aceitarem o progresso moral do planeta serão levados de roldão, serão levados como se fosse num turbilhão, porque o progresso é lei de Deus. Cada um de nós, com as nossas possibilidades, vamos já percebendo que determinadas atitudes não comportam mais para nós. Nós já não nos comprazemos mais com determinada situação sem que tenhamos o direito de julgar quem o faça, quem ainda tem necessidade de inúmeras atividades. Porque um dos princípios básicos da caridade, segundo Emmanuel no livro Consolador, é o respeito. Se não houver respeito, não há meios de se praticar a caridade. E o respeito está embutido invariavelmente naquele ensinamento que Jesus nos dá, que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, quando Jesus nos orienta que façamos ao semelhante aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Seguindo esse preceito, fala-nos Emmanuel no livro Vinha de Luz, seguindo-nos esse preceito do Mestre, a Terra se transformará num plano de regeneração. A partir do momento que eu compreendo o direito do outro de agir como bem entende, assim como eu também quero o meu direito preservado, eu começo a entender que eu não tenho domínio nenhum sobre aquele que está em meu círculo familiar, social, um círculo religioso, onde nos reunimos para falar do Mestre. Todos nós temos aquela doce ilusão que nós podemos controlar os filhos, não é? A única fase que eu acredito que foi possível eu controlar as minhas 4 filhas é até elas começarem a andar. Dali em diante já foi um terror, porque cada uma corria para um lado e eu não tinha tempo de segurar. São 4, não dava tempo de segurar. E aí nós vamos percebendo que perdemos aquele controle massivo sobre os filhos. Imagina sobre a esposa, sobre o marido, não é? Que a gente acha que pode, tem a ilusão de querer controlar. E eu gosto muito de uma afirmação do nosso benfeitor Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra nos fala, através do Divaldo Pereira Franco, que há um ditado popular que diz: diga-me com quem andas, que eu direi. Dr. Bezerra mudou esse ditado. Ele nos trouxe uma responsabilidade maior, porque ele diz assim: diga-me o que pensas, que eu direi com quem tu andas. E eu divido com vocês essa responsabilidade. Quando eu vi a primeira vez essa orientação do benfeitor, eu passei a sentir a responsabilidade de controlar os meus pensamentos,
de começar a analisar os meus pensamentos. Ah, por que aquele rapaz fica com aquela camisa tão feia? Como se eu tivesse algum domínio sobre isso. Ah, por que aquela irmã veio assim, assado? Cabelo de azul. Mas olha só, cabelo de azul ninguém pode reclamar. Porque aqui tem a posição, olha, não vejo ninguém, nenhuma irmã aqui com cabelo branco. Ó, tem uma lá, cabelo branco. A maioria tem um DNA mais forte, o cabelo não fica branco, já percebeu? Passa os anos, não fica tudo ali bonitinho, né? Eu, meu irmão Henrique, ali a gente assume, né, Henrique, o brancão. Então, azul pode. Pode até ausência de cabelo. Então, a gente tem que respeitar o direito de cada um. E essa proposta do doutor Bezerra de analisarmos os nossos pensamentos para que nós possamos compreender quem nos acompanha, doutor Bezerra está se baseando na afirmação de Paulo de Tarso, na carta aos Efésios, quando ele diz: sois acompanhados por uma nuvem de testemunha. E essa nuvem de testemunha, Paulo de Tarso, nem doutor Bezerra fala, se é uma nuvem branquinha, cheia de pontinhos brilhantes, ou a nuvem daquela família Adams. Lembra do desenho? Cheio de raios, trovões, né? Ana, depois eu falo contigo. Então, doutor Bezerra vem dizer para nós que o fato de nós analisarmos os nossos pensamentos, podemos também analisar com isso que tipo de companhia que eu atraio para próximo de mim, eu vou saber se eu tenho boas ou más companhias. E não dá para acusar ninguém desse fato. Não dá. Todos nós escolhemos com quem queremos caminhar. Se eu sou uma pessoa insatisfeita por excelência, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, é impossível ter a companhia dos benfeitores da casa que nos orienta, porque eles aguardam que eu tenha a vontade inegável de servir ao próximo, da prática da caridade. Porque a caridade é ainda uma ação um pouco distanciada do nosso entendimento. Tanto que na página de hoje, da temática de hoje, está lá no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Isso é uma encrenca danada para o espírita. Uma encrenca danada. Eu gosto muito de lembrar uma frase do Raul Teixeira, um palestrante muito conhecido no movimento espírita. Ele diz que ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque é braba. Porque você começa a se sentir limitado na explosão das suas vontades, dos seus desejos. Começa a querer escolher, não, esse não merece que eu ajude, aquele dali talvez, aquela ali sim eu vou ajudar, e não é não é esse o ensinamento do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é fazer o bem sem olhar a quem. E aí entra nesse complicado que é esse capítulo, é dar com a esquerda sem que a direita o saiba. E às vezes a gente fica assim com a direita. Vai que alguém vê que eu estou fazendo bem, não é? Vai que alguém vê que eu estou ajudando alguém. Bastaria para nós, na condição de espíritas, que a espiritualidade que nos assiste saibam das nossas atitudes mais ninguém. Muitas das vezes achamos que temos que andar com um outdoor aqui no peito, dizendo: olha, hoje eu ajudei na confecção da cesta básica que a casa oferece às famílias assistidas. Dei 5 quilos de fubá. Mas não quer dar 1 quilo de arroz. Arroz não, arroz é muito caro. Café, então, virou tesouro. Né? Os nossos irmãos assistidos não tomam café. Com esse preço, não, porque eu não quero colaborar. Eu não quero ajudar. Eu quero escolher o que eu quero dar. Então, normalmente, eu falo isso porque eu passeio por aí, por algumas casas espíritas. E José, eu fazendo uma conta, ao longo desse período de tarefa de divulgação do Evangelho, eu conheço mais de 80 casas. E a maioria dessas 80 casas, 2 coisas, a cesta básica é logo chegada ao limite que necessita: fubá e farinha. Arroz, feijão, açúcar, macarrão, pó de café. É mais complicado. E por quê? Porque quando eu chego com uma bolsa com 2 quilos de arroz, de café, eu quero que toque trombeta, esquecendo-me da orientação do mestre em relação ao óbolo da viúva.
dá em silêncio, porque quem pode observar a minha ação é aquele que nada julga, que é Deus. Então, hoje, nós trouxemos o tema, nos foi proposto o tema, que está no capítulo 13 do Evangelho, que é a caridade material e a caridade moral, duas complicações para o espírito. E na caridade material, a gente até entende. Eu vou contar um caso para vocês, que palestrante gosta de contar vitória, eu conto derrota. Eu estava no Meia, lá no Meia, perto da loja do Aloysio, sabe, Henrique? Tomando um café na lanchonete. E aí eu percebi que vinha um rapaz na minha direção. O espírito é muito visado com isso, né? Aí eu já fiquei maquinando. Bom, na carteira eu tenho uma nota de 10, duas de 20. Mas no bolso eu tenho uma nota de R$5. Não tinha nenhuma de 2. Se tivesse, eu lembrava. Não tinha. Aí eu falei, vai me pedir alguma coisa, né? Quando o rapaz chegou perto, bateu no meu ombro e deu bom dia, eu já meti a mão no bolso e... Vai lá, meu irmão, toma teu café. Não, senhor, só queria saber onde era a rua tal. Eu fiquei com tanta vergonha que eu larguei meu café e fui levar ele na rua tal. Por quê? Pelo prejulgamento de que aqueles que vão nos abordar no dia a dia, na rua, no trânsito, vão nos pedir alguma coisa em valores monetários, jamais uma informação, jamais... Mas não foi só essa não, teve outra. Lá perto da minha casa... em Jacarepaguá, na freguesia, eu na rua que é o centro que nós estamos matriculados, na Edgar Werneck. Eu parado no sinal de trânsito, Henrique, aí vem um senhorzinho descalço, sem camisa, de short, devia ter uns 70 anos, próximozinho assim de mim, né, da idade. Aí quando ele chega perto do carro, eu já abro o vidro, pego uma moeda de R$1, né? Com aquele sorriso de canto de boca, que estou fazendo uma grande caridade. Quando eu dei a ele, ele falou, quero esmola não, só quero falar de Jesus para o senhor. Então, o que a gente tem que aprender? Que não quer dizer que quando se aproximam da gente, necessariamente é para algo, depois, Ana, que necessariamente para algo nos pedir. Não é isso. Temos que dar, pelo menos, o direito da pessoa verbalizar o que ela deseja. Qual é a finalidade dela se aproximar de mim? Porque a gente fala muito da questão da caridade material e é a mais fácil de realizar. Dependendo da circunstância. Dependendo da circunstância. Vou contar 2 casos. Um de Chico Xavier e um de Dr. Bezerra. Os 2 encarnados. Chico estava lá em Uberaba, depois de um período de assistência a uma família necessitada da comunidade do Pássaro Preto. Já era 1h30 da manhã, ele voltando a pé para casa, dava uns 45 minutos de caminhada, e nisso vem um irmão muito conhecido naquela localidade, mas ele estava tão ruim de cachaça que ele não aguentava nem ficar em pé direito. Aí ele olhou para o Chico e falou assim, Chico, tu ajuda tanta gente, dá uns trocadinhos aí para eu comprar um pão. Aí o Chico falou, claro que não. Tu já está tão bêbado, se eu te der dinheiro, você vai beber de novo. Não, não vou dar não. E o Chico foi andando, e o irmão triste. Aí, vocês conseguem ouvir o mentor de vocês? Consegue? Não peçam para ouvir. Porque não tem elogio, tapinha nas costas, não tem isso, né? Emmanuel se apresenta para o Chico e falou assim, o que você fez? Ué, Emmanuel, ele me pediu dinheiro, ele já está bêbado, eu vou dar dinheiro, ele vai ficar mais bêbado, isso é responsabilidade tua? É você que vai avaliar o que ele vai fazer com o dinheiro? É você que vai controlar a vida dele? E se ele realmente comprasse um pão? Como é que você ia se colocar? Por que você, ao invés de ajudar, se colocou na condição de julgar o comportamento do outro? No livro Caridade, Joana de Anjos coloca assim, caridade é algo maior do que os simples atos de doar. E aí Chico ficou tão envergonhado, ele pensou em voltar, mas olhou para trás, já não via mais o irmão, e ele foi para casa com um sentimento de culpa, porque perdeu a oportunidade de praticar uma caridade maior, material. Porque nós queremos ajuizar.
queremos ajuizar o que a pessoa vai fazer com aquele dinheiro. Então, eu não dei, eu emprestei o dinheiro. Porque quando você dá o dinheiro para alguém, aquele dinheiro não te pertence mais, tu deu. O verbo utilizado é dar, não é emprestar. Ou então não é para ele guardar o dinheiro e depois te devolver, tu deu, não é mais seu. E é esse entendimento que é a maior dificuldade que reside em nós, porque nós achamos que conhecemos certamente o perfil daquela pessoa que nos está pedindo dinheiro. Ah, Evaldo, mas se ele for comprar isso, aquilo outro, a responsabilidade é dele, não é sua. Porque você deu o dinheiro. Dr. Bezerra encarnado, à época, a Federação Espírita Brasileira funcionava na Rua da Assembleia, na casa do fundador do Reformador, o benfeitor Augusto Elias. Ao término da reunião daquela noite da Federação Espírita Brasileira, estava na calçada conversando Bezerra de Menezes, Augusto Elias, Dias da Cruz, o Marechal Everton de Castro e o Viana de Carvalho, todos os diretores da FEB. E nisso, eles, na conversa sadia sobre a reunião que terminara, vem um homem andando pela calçada, num aspecto muito triste, muito sofrido, cabeça baixa. E o homem parou perto do grupo e, pedindo envergonhadamente desculpa, ele disse: senhores, eu moro no bairro da Saúde. Estou voltando para casa, depois saí de casa às 6 horas da manhã, na esperança de encontrar uma ocupação que pudesse me render alguns tostões, para eu comprar ao menos 1 quilo de fubá, para fazer uma papa para os meus filhos, que estão em casa, e eu sei que o dia todo, sem um alimento. Algum dos senhores pode me auxiliar com 1 tostão? Hoje poderíamos dizer que seria R$1. E doutor Bezerra tocou o bolso, né, para lá, para cá, não sabia que não tinha, mas vai que tivesse esquecido alguma moeda, alguma coisa, e os outros também não. E doutor Bezerra virou para ele e falou assim: meu filho, eu nada tenho para poder te auxiliar, mas eu confio muito no amor de Maria de Nazaré. Muito. Se ela foi capaz de perdoar a humanidade por ter crucificado o seu filho, o que ela não poderia fazer por cada um de nós? E o que eu tenho para te dar é o maior tesouro que eu carrego no meu coração. Eu te dou um abraço em nome de Maria. E quando você chegar em casa, embora não tenha o fubá para fazer um mingau para os seus filhos, dê também um abraço na esposa e nos filhinhos pequenos. E o homem, entristecido por não ter visto o seu objetivo alcançado, saiu cabisbaixo pela rua. E doutor Bezerra, muito triste, porque não pôde auxiliar, e o espírito, quando tem a bondade no coração, sofre quando não tem como ajudar imediatamente a pessoa. Passado 4 meses, estando eles no mesmo local, conversando ao término de uma reunião, vem um senhor com um terno bem alinhado, um chapéu, se aproxima daquele grupo, olha para o doutor Bezerra e fala: boa noite, desculpe o incômodo, mas eu vim devolver ao senhor algo que o senhor me deu. E doutor Bezerra deu a sentença: se eu lhe dei, perdi a posse desse objeto. Tudo que eu dou, a posse é daquele que eu dei. Aí ele falou assim: não, mas o que o senhor me deu é algo que eu não posso deixar de devolver. Porque há 4 meses atrás eu passei aqui numa situação de penúria extrema. Indo para minha casa a pé, quando cheguei próximo ao Santo Cristo, havia lá um comércio conhecido da região, de um português muito rígido no seu controle, e ele estava lavando a parte da frente do seu comércio. E eu, não tendo mais a quem recorrer, solicitei a ele: pelo amor de Deus, deixa eu lavar para o senhor aqui, e se o senhor gostar de eu ter feito a limpeza aqui desse ambiente, o senhor me dá 1 quilo de fubá para eu levar para casa para os meus meninos. E o português olhou e falou: tu queres mesmo trabalhar? Ele: preciso trabalhar. Então vem cá. Levou ele dentro
do estabelecimento, um depósito, e falou assim: arruma essas sacas aqui direitinho, para que eu tenha condições de trabalhar sabendo onde está cada coisa. Se fizeres um bom trabalho, eu vou atender o teu pedido. E o homem ficou lá. Lembre-se que ele saiu de casa às 6 horas da manhã, sem nada para comer. E isso já era 9 horas da noite, sem nada na barriga. Tá bom? E ele ficou por 2 horas lá para dentro. O homem lavou tudo, o salão, arrumou lá as prateleiras que tinha, e ao final de 2 horas, ele foi ver como estava o senhor lá no depósito. E quando ele chegou no depósito, ele ficou abismado pela organização que o homem tinha feito, apesar da sua penúria, mas fez tudo organizado de uma forma perfeita. E o senhor português falou assim: fizeste um bom trabalho. O que lhe é de direito está no balcão, que eu já fechei a porta principal, você pega lá e sai por aqui. Quando ele chegou no salão principal, tinha um caixote de madeira com arroz, feijão, macarrão, fubá, farinha, um pedaço de carne seca, que antigamente era comida de pobre, né? Quando ele viu aquilo tudo, ele envergonhadamente fez o quê? Pegou 1 quilo de fubá. Não foi o que ele pediu? E o homem falou: pelo bom trabalho e pela tua honestidade, você pode levar isso daí, essa cesta toda. E se você quer mesmo trabalhar, esteja aqui amanhã, 6 horas da manhã, que eu vou arrumar um trabalho para você. Porque essa noite, quando eu estava fechando aqui as minhas portas, eu ouvi no meu coração Nossa Senhora pedindo para eu ajudar alguém. E o primeiro que entrou aqui, depois desse pedido de Nossa Senhora, foi o senhor. E ele começou a chorar, pegou o caixote, levou para casa, a esposa estava desperta, as crianças dormindo, a esposa fez rapidamente a comida, porque nessa hora a pressa é essencial, porque quem tem fome tem pressa, e acordou as crianças, deu aquele alimento substancioso, de bichinho ficar tudo molinho, suando de fraqueza, e ele, ajoelhado, e junto com a esposa, fez uma Ave Maria, para agradecer a Nossa Senhora. Um abraço é capaz de mudar a vida de alguém. E ele, pós 4 meses, ele estava vindo para aquela rua, e ele contou essa história para o doutor Bezerra e para o grupo ali reunido, e ele falou: e hoje eu poderia pegar o bonde direto para Santo Cristo, para a saúde, porque eu tenho dinheiro para pagar o bilhete do bonde, mas eu resolvi soltar aqui na Carioca e ir andando na esperança de encontrar o senhor, porque hoje eu sou gerente de uma loja desse português lá em Copacabana, e meus filhos nunca mais passaram fome. Ô abraço danado de bom! Então é por isso que quando a gente entra aqui, a gente é abraçado por todos. Sabe? É o abraço de Nossa Senhora que nós devemos depositar a nossa confiança, que não vai ser resolvido do nosso jeito, porque nunca vai ser do nosso jeito, porque o nosso jeito não é bom. Se fosse bom, a gente não estava reencarnado aqui, enfrentando as mais diversas dificuldades. Nós seremos abraçados, acolhidos pelos benfeitores da espiritualidade, pelos irmãos trabalhadores da casa, na esperança que entendamos que o bem não tem barreira e não tem dono. O bem não tem dono. A possibilidade que nós temos de fazer uma caridade material é naquele momento. Naquele momento. Revista Espírita de 1862. Allan Kardec comenta que numa noite fria em Paris, e lá na Europa, frio é frio mesmo. O carioca chegou a 20 graus, pega casaco, né? Lá não, lá é negativa a temperatura. E 2 senhoras que saíram de um chá de confraternização, quando chegaram à porta do seu prédio, tinha um homem à calçada, tiritando de frio, mas tremia muito de frio. E uma falou para a outra: não tens nada, um casaco do seu marido, algo assim, surrado, velho mesmo, para poder aquecer esse pobre coitado? E aí as duas falaram assim, uma falou assim: eu acho que eu tenho, vamos subir para ver. Só que chegaram lá no apartamento, entabularam uma conversa, né, e esqueceram. 3 horas depois, que lembraram do homem tiritando de frio. Quando voltaram, o irmão tinha desencarnado.
E quantas vezes, pelo nosso juízo de valor para aquele que te pede um trocado, que você fala que ele vai comprar crack, vai comprar cocaína, vai comprar cachaça, pelo nosso juízo de valor, nós não auxiliamos quem nos pede por caridade material. Se a caridade material, que teoricamente é muito fácil para nós executarmos, diante da nossa possibilidade, eu não estou dizendo que você vai pegar um irmão em situação de rua, botar o braço para ele e levar para dentro da tua casa, não é isso que eu estou falando. Não é isso. Mas se você puder minorar em alguma coisa a necessidade daquele irmão, se ele vai aproveitar isso para a sua necessidade ou não, deixa de ser responsabilidade nossa. Que muitas das vezes nós nos encastelamos no nosso julgamento como se fôssemos alguém muito melhor do que o outro. Falei no início de Raul Teixeira, outra de Raul Teixeira. Ele era professor da UF, né, professor de física na UF, já aposentado, e ele saiu da UF, foi almoçar num restaurante lá em Niterói, e quando ele chegou à porta do restaurante, tinha uma senhora pegando comida do lixo, do galão de lixo que tinha na entrada de serviço do restaurante, e tocou o coração do Raul. Raul foi lá dentro, pediu o garçom fez uma quentinha, e o Raul foi todo feliz e entregou para a irmã. Ela pegou a quentinha, abriu, jogou no lixo e começou a catar do lixo aquela comida que ela tinha jogado. E Raul ficou indignado. Poxa, mas que absurdo, a comida limpa, tão cheirosinha, bem temperada, ela jogou no lixo, e ele ficou revoltado com a atitude da irmã. Nisso, Camilo, que é o seu mentor, surge para ele e fala assim: Raul, qual o nome dessa rua? Ele olhou, tinha a placa, eu sei o nome da rua, mas não vou falar para vocês não. Tinha o nome da rua, assim, numa placa, na esquina. Aí o Camilo falou assim: esse irmão que leva o nome da placa, ele foi prefeito da cidade. E utilizando da sua inteligência e da sua arbitrariedade, desviou uma grande soma de dinheiro do serviço público. E ele reencarnou na condição da mendicância, nessa irmã, e não se acha com direito de comer nada da mão de ninguém, só do lixo, porque ele não soube aproveitar a oportunidade que foi lhe dada. Agora, você, Camilo, ou você, Raul, que acha que é um ser superior, você está julgando a irmã. Você não sabe o que pode acontecer com um espírito arrogante na próxima existência. Porque nós, por termos o entendimento que nós temos, que a doutrina nos oferece, nós temos muito mais responsabilidade sobre as nossas palavras, pensamentos e atos. Porque Jesus fala para nós, no Evangelho de Mateus: se o servo sabe da vontade do seu Senhor e não a cumpre, rudemente castigado ele será. E o outro servo, não sabendo a vontade do seu Senhor, não a cumpre, brandamente será castigado, porque a quem muito foi dado, muito será exigido, cobrado. E nós não podemos, não temos o direito de negar a pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Como é a caridade como Jesus a entende? Kardec pegou pesadíssimo para nós. Aí os benfeitores da humanidade dá em 3 palavras: benevolência para com todos, indulgência para o erro de semelhante e perdão incondicional. Então, quando nós quisermos, nos sentimos tocados para praticar a caridade, nós temos que nos lembrar desses 3 preceitos: benevolência, indulgência e perdão. Não consta nessa orientação dos espíritos o julgamento, a análise, o merece ou não merece, não se encontra. Se encontram esses 3 preceitos. É por isso que é tão difícil praticar a caridade material. Por quê? Porque ainda não colocamos a indulgência como sendo um móvel de ação. A pessoa está me pedindo alguma coisa, eu só tenho 2 caminhos a tomar: atender ou não.
E quando eu não atendo, eu querendo justificar a minha consciência, mas você viu? A cara dele não era muito boa, não. Não era, não. A cara, olha só, olha, isso não presta, gente. A gente adora, né, julgar e condenar. Isso não presta. Eu vou tirar do dinheiro suado meu para poder encher pançudo? Repito, não sabemos quais serão as consequências da nossa arrogância, prepotência e orgulho em existências futuras. Não sabemos. Não sabemos. Porque, a não ser que alguém aqui se considere um espírito superior. Se achar que é um espírito superior, levanta a mão que eu sou doido para abraçar um. Eu nunca vi. Porque é a lei de afinidade e de semelhança. Semelhante atrai semelhante. Então, se eu ainda não tenho competência moral para analisar o comportamento do outro, então eu tenho que calar a minha boca, tenho que cessar os meus pensamentos. Eu vou dar, mas se eu ver. Se você ver, o que você vai fazer? Vai tomar o dinheiro da pessoa, aí a pessoa não tem, tu vai fazer o quê? Vai bater nela para poder compensar o teu prejuízo? Não é isso, é a proposta da doutrina. A proposta tem uma mensagem no Evangelho sobre a indulgência. E no final da mensagem, o benfeitor fala assim: a indulgência acolhe, ampara e ergue. A rigidez afasta, humilha e distancia. A decisão é nossa. A decisão é nossa. Porque cada um de nós já temos um grau de consciência à luz da doutrina espírita de como nós devemos nos comportar. Se eu já conheço o Evangelho de Jesus, onde ele me propõe a fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que me fosse feito, porque eu não quero que ninguém me trate com ignorância, com brutalidade, com ferocidade, eu não quero. Eu não consigo me sentir bem nesse aspecto, mas a decisão é minha. A caridade material é muito fácil de exercer. Agora, a caridade moral é mais fácil ainda. Porque muitas das vezes é você emprestar um cadinho de orelha para aquele que deseja colocar as suas dificuldades. Mas só que quando alguém chega, lá um benfeitor falou no outro dia lá na casa, para poder a pessoa poder me procurar para falar comigo, para contar lá as suas dificuldades. Aí o benfeitor falou assim: vai que ele já tem orelha grande mesmo? Não gostei da associação, mas também não posso negar que seja mentira, né? Porque a bichinha é grande mesmo. Mas por quê? Porque todas as vezes que eu falo alguma coisa para alguém, eu sou o primeiro a ouvir. Então, se eu tenho um entendimento que a caridade moral está recheada em algumas circunstâncias, há um olhar fraterno. A pessoa chega aqui, e vocês podem ter certeza disso, quando ela transpassa aquele portão, ela acredita piamente que está entrando num céu, num lugar onde ela vai ser acolhida, amparada. E eu, muitas das vezes, porque já conheço a pessoa, aquilo é um prato cheio de lamúria, depois que inventaram está ruim, nunca mais ficou bom, sabe? Mas se ela não vir aqui à casa espírita, onde entendemos que o doutor Bezerra anseia pelo nosso acolhimento, aquele que bate a porta, ela vai procurar onde? Ali na praça? Ela vai ali que ela vai procurar o acolhimento que ela precisa? Ou aqui não é mais Casa do Caminho? A figura da Casa do Caminho, estabelecida por Pedro, lá em Jerusalém, após a ascensão de Jesus, depois dos 500 da Galileia, Pedro falou: vou pescar. Tiago, André e Filipe foram com ele. E ficaram a noite toda, nada pescaram. E ao retornar de manhã, eles veem um homem sentado à areia, e na confusão eles não conseguem perceber, e André fala: é o mestre, é Jesus. Aí Jesus olha, eles olham para Jesus, tem uma fogueirinha acesa, um peixinho ali na brasa, sabe, Henrique? E eles descem do barco e chegam ansiosos, porque estão revendo Jesus. E Jesus, após conversar com eles, levanta, chama Pedro. E Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala: amo, Senhor. Não da forma que tu me amas, mas eu te amo.
Jesus pede: apacenta minhas ovelhas. Jesus anda mais um pouco, olha para os discípulos, naquela euforia da criança atendida nas suas necessidades, e pergunta: Pedro, tu me ama mais do que a eles? E Pedro responde: Senhor, o meu amor por ti eu não tenho como medir, embora não seja o mesmo amor que você tem por mim. Por que Pedro repete isso? Sabemos que o evangelho é escrito em grego, não tem evangelho escrito em hebraico, nem aramaico, só em grego. E para o grego, o sentimento, o amor, tem 3 linhas de entendimento: o amor filo, o amor eros e o amor ágape. Não foi o padre Marcelo Rossi que inventou o amor ágape, não, essa é antiga. Tá? O amor filo é aquele amor do sentimento, da amizade, do carinho, do marido pela esposa, do filho pelos pais, dos pais pelos filhos, é o amor filo. O amor eros é o amor dos enamorados, dos casais que buscam se reunir para a constituição da família. E o amor ágape é aquele amor que transcende o entendimento humano. É aquele amor que Paulo fala no capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios. O amor, ele não se ensoberbece, ele não é egoísta, é o amor transcendente. Então Jesus perguntava a Pedro se Pedro o amava, e Pedro sabia que não era ainda o amor ágape, ainda estava no amor filial, de amizade, de carinho. E Jesus, na terceira vez, fala: Pedro, tu me amas? Pedro chorou, porque Pedro entendeu que Jesus, perguntando as 3 vezes, lembrava a ele, Pedro, as 3 negações ao mestre na casa de Caifás. E Pedro, chorando, falou: Senhor, anseio por te amar da mesma forma que tu me amas. E Jesus fala: apacentai as minhas ovelhas. Jesus se despede dos discípulos, eles voltam para casa, e Pedro decide: vou para Jerusalém. Se foi lá que um mestre enfrentou o seu martírio, é justo que lá eu me estabeleça para amparar os necessitados do Calvário, os filhos do Calvário. E aí André falou: vou contigo, Felipe também, Tiago também, e venderam tudo que tinha em Cafarnaum, os barcos de pesca, a casa, e foram para Jerusalém e compraram um terreno que era na estrada de Jope, que ia para Éfeso, e lá eles construíram a Casa do Caminho. E eram muito necessitados que batiam à porta da Casa do Caminho. Todo dia tinha um grupo considerável, irmãos feridos, deixados ao tempo pela sociedade, as viúvas necessitadas, os órfãos, e os discípulos se desdobravam em alimento, em cuidado, em carinho. E um dia, já escurecendo, Pedro já estava arrumando o salão, os outros discípulos já tinham se recolhido, e Pedro escuta. Pedro fala: irmão, nada temos para oferecer, tudo que nós tínhamos hoje já foi consumido, volta amanhã que eu lhe atendo. Irmão, já pedi, irmão, não tenho nada para lhe atender, tenha caridade, amanhã cedo, venha, bata a porta que será atendido. E novamente ele escutou a batida. Aí Pedro deu uma de Evaldo: brincadeira, né? Você não entende que está fechado, não tem mais nada. Quando ele abre a porta, era Jesus. Eu pedi que você apacentasse as minhas ovelhas. Então, essa frase de Jesus, tenho certeza, Dr. Bezerra repete constantemente aos nossos corações: apacentemos as ovelhas do Mestre. Porque Jesus fala que o bom pastor, ele não pula a cerca, ele entra pelo portão. As ovelhas, percebendo que ele é o bom pastor, não alardeiam, elas ficam serenas lá no abrigo. Quando é um ladrão que pula, ao saltar, faz estardalhaço e elas começam a berrar, chamando a atenção de todos. Quando nós somos visitados pelo ladrão da intemperança, pelo ladrão do orgulho, da vaidade, da prepotência, nos resta gritar e chorar. Mas se nós abríssemos as nossas portas do nosso coração para o Mestre, ele fala: eis que vim
para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que Jesus está falando? Somos nós. Israel hoje é compreendido como a sociedade terrena. Então, a prática da caridade moral é emprestar a orelha para aquele que tem mágoas para relatar, dores para relatar, mas não com o intuito de ajuizar, de julgar, de analisar, não. É você fazer a caridade de ouvir a dor do outro. Emmanuel, no Pão Nosso, ele fala que muitos de nós espíritas buscamos fazer cursos de oratória, mas ele não encontra quem quer fazer um curso de escutatória. Quando nós nos propomos na casa a trabalhar no atendimento fraterno, no acolhimento daqueles que batem à nossa porta, ou outro trabalhador da casa, porque vocês sabem que nós, trabalhadores da casa espírita, temos inúmeras dificuldades. E se eu não receber o acolhimento na casa que eu participo, eu vou buscar onde? Quiser ir lá no CSX de Jacarepaguá, vai ser atendido. Mas a gente vai fazer o quê? Vai trocar? Os de lá vêm para cá, os daqui vão para lá, porque eu não quero falar dos meus problemas para nenhum companheiro da casa espírita, porque eu vou ser julgado. Ô, orgulho danado! Porque isso é orgulho. Será que nós não temos dificuldades, não temos dores, não temos angústia? Será que no momento em que a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente tem aquele sono reparador, sem nenhum peso na consciência? Creio e acredito, graças a Deus, que aqui todos fazem isso. Eu não consigo todo dia, não. Tem noite que é difícil conciliar o sono, porque a minha consciência me cobra atitudes que eu deveria ter tomado e não tomei. E eu tenho um conhecimento, porque eu estudo o Evangelho. A casa não tem curso, José? Tem. Então, a nossa responsabilidade está associada invariavelmente ao nosso nível de consciência. Por isso que na questão 621 do Livro dos Espíritos, o Sr. Allan Kardec pergunta: onde está escrito a lei de Deus? Os espíritos responderam mais alto. Na consciência. Por que na consciência? Porque se eu falasse que a lei de Deus está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, era só não lê-lo. E eu não assumi a responsabilidade. Mas nós já temos conhecimento extremamente racional à luz do Evangelho de Jesus e das leis, que está lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, das leis morais. São 11. E será que nenhuma delas eu posso aplicar na minha vida de relação? Eu não posso ter a lei da solidariedade, onde eu olho para o irmão, não o que ele representa para mim de perigo, mas qual é a oportunidade que eu tenho de lançar um olhar de caridade para ele. Isso não custa nada, sabe? Nós estamos entrando num processo de dificuldade, de indiferença moral, que se tiver um irmão caído na calçada, a gente passa por cima e vai em frente. Ou será que ainda não lembramos da parábola do bom samaritano? Será que aquela parábola ela está muito bem qualificada aqui no livro, não no meu coração, não no meu entendimento? Você me desculpe falar assim, até se não quiser me chamar mais, eu entendo. Não tem problema não. Mas eu aprendi ao longo da minha caminhada na doutrina espírita que aquele que fala para agradar, ele perde a oportunidade de esclarecer. E nós temos essa necessidade imperiosa de mudar a chave do nosso comportamento, porque temos conhecimento que a doutrina espírita nos propõe. Nós já somos detentores de um entendimento, não que sejamos melhores, é o oposto. É o oposto. O benfeitor chamado Dr. Hermann, ele fala que o espírita, certamente, ele é um dos grandes responsáveis pela balbúrdia que está o planeta Terra em existências anteriores. Por quê? Porque utilizando do nosso conhecimento, da nossa intelectualidade, nós apenas queremos usufruir os benefícios da vida material sem nos atermos às consequências desses benefícios. Porque ainda estamos naquela fase de que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Se tiver um quarto, eu sei que eu também mereço ser para mim. Uma da proposta do Evangelho é de dar com a esquerda, sem que a direita o saiba. Tem um poema, o título do poema é Ser Feliz, é de Casimiro Cunha. Eu vou ler para vocês.
porque já que eu não sei cantar, né? Eu leio. Jesus te abençoe, tá? Que as músicas sempre tocam muito o nosso coração, Alegria Cristã, né? De nosso Leopoldo Machado, o nosso Antônio Mileco, como ele veio, né? Antônio Mileco é uma história, uma coisa, você me desculpe um minutinho, mas Antônio Mileco, já desencarnado, ele era cego, né? E de nascença. O Antônio Mileco foi o grande responsável pela edição de livros espíritas em braille. Ele era professor de braille lá no Benjamin Constant, lá na URCA, e ele começou um movimento nas casas espíritas, no CERJ, para que houvesse a impressão dos livros em braille, para que os cegos também tivessem acesso às obras de Kardec. E Antônio Mileco, ele, quando ia numa casa fazer palestra, ele tinha 3 bengalas. Uma azul, uma branca e uma preta, que ele falou para mim, não tinha que ter a vaidade de ter coisas diferentes. A única coisa que ele podia sentir era a bengala, então ele tinha 3 bengalas. E aí ele chegava na casa espírita e falava, na casa espírita tudo é de graça. E a gente sabe que é. Ou alguém aqui já recebeu o boleto para pagar para tomar passe? Não. Água fluidificada, está custando quanto? Também não tem. Na casa espírita tudo é de graça. Mas nada é de graça para a casa espírita. Não é? E aí, a gente fica imaginando que o José fique assim, chateado, que a conta de luz está muito alta, e ele fala, não pode ligar o ar-condicionado. A gente vai ficar aqui na felicidade. O importante é a instrução do Evangelho. Ninguém vai levantar porque não tem ar-condicionado. Pelo amor de Deus, isso é coisa, né? É assim? Mas a casa tem que pagar a luz. Não é? A água também tem que pagar. Produto de limpeza também tem que pagar. Então, embora na casa espírita tudo é de graça, mas nada é de graça para a casa espírita. Então, tem uma história que eu acho legal do Divaldo. Lá nos anos 80, lá na Mansão do Caminho, Divaldo chegou, era uma Assembleia Geral, e lá tem um auditório para capacidade de mais de 1000 pessoas, sabe? E o Divaldo, numa Assembleia Geral, o Divaldo falou assim, nós precisamos construir uma padaria, não só para fornecer pão para a mansão, mas também como sendo uma oficina de aprendizagem de profissionais, de jovens aprendizes. E precisamos construir essa padaria. E já temos o dinheiro. Todo mundo bateu palma. Ele falou, está no bolso de vocês. Quando vim para cá, a gente começa a obra. Até hoje é assim, não mudou muita coisa não. Sabe? Não mudou muita coisa, não. Então, o Antônio Mileco, ele sempre trazia essa pérola para a gente. Então, a música serve para nos alegrar, para nos emocionar. Alegria Cristã, eu lembrei da minha mocidade espírita, quando a gente cantava isso na mocidade espírita, com uma alegria danada. E o poema do Casimiro Cunha é Ser Feliz, o nome do poema. Ele diz assim, se você quer ser feliz, fuja a todo assunto vão. Quem não clareia a cabeça, não ajuda ao coração. Em tudo que suceder, procure a margem do bem. Levante, ajude, esclareça, não pense mal de ninguém. Ampare os irmãos em prova, de mão aberta e alma sã. Necessitado de hoje é o benfeitor de amanhã. Guarde a paz de consciência, atendendo à lei divina. A flor da felicidade não vive sem disciplina. Conserva a luz que te apoia sobre a fé que te bendiz e sirva sem perguntar se você quer ser feliz. A proposta da felicidade, para nós que já temos um grau de consciência, ela passa por uma situação muito simples, muito simples. Amanhã de manhã, quando vocês acordarem, que forem ao banheiro fazer a sua higiene, olha no espelho, que todo banheiro tem que ter um espelho, né? Senão as meninas nem entram no banheiro, tem que ter um espelho, e quando vocês entrarem no banheiro, vocês fazem uma pergunta para vocês, com muita seriedade. Você perguntou seu nome? Lenita? Lenir? Você vai olhar no espelho, Lenir, vai falar assim, Lenir, você quer ser feliz ou quer ter razão? As duas coisas são impossíveis. São impossíveis. E para você ser feliz, você vai ter que abrir mão da sua razão, da sua opinião. Você pode decidir ter razão, não tem problema nenhum, só que você vai ser infeliz.
porque você vai querer se impor ao outro. E quando você tem um conceito de felicidade, você dá a razão para o outro, sabe? Ah, mas aí eu vou ser bobo, Evaldo? Não, tu vai ser feliz. Quem vai ficar irritado é aquele que você não discutiu com ele. Essa proposta eu ouvi tem uns 30 anos, ainda não consigo cumprir ela todo dia de manhã, não. Eu não posso nem falar da minha esposa, que a prima dela está ali, vai caguetar. Mas tem dia que eu não consigo, mas é um exercício. Sabe por quê? Porque Jesus fala, aquele que perseverar será salvo. A proposta do Evangelho é de dia a dia você aplicar os conceitos na tua vida. Quando você se deparar aqui no Bicão, ou na Penha, Bom Sucesso, aonde você transitar, de um irmão estendendo a mão para você, lhe pedindo alguma coisa, você vai analisar de uma forma muito mais rápida. Se fosse meu filho, eu atenderia ou viraria as costas? Lá na nossa casa, como a gente fica pertinho da cidade de Deus, é muito comum os irmãos dependentes químicos, que tem um termo que me choca muito o coração, muito mesmo quando eu ouço falar que é um cracudo. Há alguns anos atrás, a gente estava num trabalho de atendimento e café da manhã para irmãos em situação de rua. A gente atendia ali a região da Taquara, do Pichincha, e íamos até a freguesia. Num domingo, em particular, sobrou 80 lanches. E o lanche era bastante substancioso, né? E aí o coordenador falou assim, virou para mim e falou assim, Evaldo, vamos lá embaixo da linha amarela, ali na Cidade de Deus? Na época, ficava ali reunido uns 80 a 100 pessoas ali, né, com necessidade química muito acentuada. E aí eu peguei e falei, rapaz, éramos 3 homens e 8 meninas. Sempre no trabalho espírita as meninas ganham, né, cara? É uma vergonha para a gente, sabe? É uma vergonha danada, mas um dia a gente empata, pelo menos ganhar, não ganha. Vou logo avisando. Aí eu falei assim, poxa, vai chamar essas meninas? Tinha menina nova, tinha jovens ainda, senhoras. Aí ele pegou e falou assim, olha só, a ideia é irmos lá embaixo da linha amarela, onde tem um grupo de irmãos ali na Cidade de Deus. Eu e Evaldo vamos. Eu falei, não respondi. Ele, não, mas agora tu vai. Eu falei, tá bom. Aí, quem quiser ir, vai. Quem não quiser, pode tomar o destino. A gente não vai convencer ninguém. Aí, 3 senhoras aceitaram ir conosco, fomos nós em 5. Quando nós chegamos lá, interessante que eles se organizaram em fila. Um perguntou, o que é isso? Eu falei, café da manhã. Ele, rapaziada, café da manhã, chegou. Aí, eles se organizaram em fila. Estamos lá atendendo um e outro, eu ficava organizando a fila, porque vem uma senhora, desse tamanhozinho assim, uma sacolinha de mercado no braço, e ela vinha olhando aquela turma na fila. Eu não lembro o nome. Aí ela virou e falou assim, Aurélio, sou eu, meu filho, mamãe. Aí ele pegou, abaixou a cabeça, com vergonha. Ela falou, eu trouxe roupa limpa para tu, tem um sabonete, um desodorante, vem cá, filho. Aí ele veio contrariado, poxa mãe, não precisava falar assim, gritar meu nome, que não sei o quê. Aí ela, não, filho, aqui, tá. Ó, o moço vai dar café da manhã, mas eu também trouxe um pãozinho para você com manteiga. Tá bom? Ela virou para mim e falou assim, ele sempre foi um menino bom. Ele não é essas coisas que fala dele, não. Ouve isso e não chore. Ouve isso e olhe para aquele menino e você fala que aquilo não presta e não tem mais jeito. Sabe? Aí ela pegou e falou assim, dói no meu coração quando alguém chama ele de cracudo, moço. E eu, daquele dia em diante, eu aboli esse adjetivo. Porque se fosse meu filho ou seu filho, você não queria. Você acreditaria que era possível transformar ele de novo naquele menino que ficava correndo dentro de casa, obedecendo a gente, sabe? Porque não é porque nós somos espíritas que nós estamos distantes do testemunho de ver um filho, um irmão, um neto entregue às drogas, não. E quando você olha para alguém que está nessa dificuldade e você oferece o olhar da caridade, ele sente.
Ele sente. Então, na nossa casa, por estar perto da cidade de Deus, muitos jovens, nessa dificuldade, vão lá na nossa porta. Aí a gente oferece uma água geladinha. Sabe, o calor está brabo, gente. Uma água geladinha faz uma diferença danada. E eles recebem também um biscoito, para ajudar um pouquinho a segurar a fome. E a gente oferece R$2. 2. Não mais do que isso. Porque perto dali tem uma lanchonete não, uma mercearia, que o moço vende um pão com manteiga e um café por R$2. Ele já quis aumentar, eu não deixei. Eu falei para ele, para quebrar o galho, porque os meninos vão lá tomar café. E sabe o que um falou para mim, há um mês atrás? A gente pega esses R$2, a gente não compra droga não, senhor. Aí eu até tentei, mas chega na hora assim que o traficante vai me dar a droga, eu fico com vergonha, eu volto, vou tomar café, compro uma bala. Sabe? Então, é a oportunidade do pouco a caridade moral. Não é você querer fazer grandes atividades. É lógico, se chegar alguém aqui e falar, a casa oferece cesta básica, José? Aí chega uma pessoa aqui e fala assim, eu vou doar 500 cestas básicas para casa. A gente vai ficar feliz para caramba, evidentemente. Mas se você não pode doar 500 cestas básicas, doa 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar. Mas tenha caridade moral nas tuas possibilidades. É isso que Jesus fala para a gente. Porque o mestre nos ensinando, o mestre falou o quê? Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu, me vestistes. Estive preso, foste me visitar. Doente, foste me ver. Ah, mestre, quando foi que fizemos isso contigo? A todos aqueles que você atende lá no portão, é a mim que fizeste. A caridade moral é aquela caridade que não custa nada, só você engolir o teu orgulho, a tua vaidade. Sabe? Como o moço lá do sinal, que eu fui dar R$1 para ele, ele disse que queria falar de Jesus para mim, que sou espírita, que estudo o evangelho, que faço palestra. E ele me deu uma lição ali que eu não precisava receber se eu só abrisse o vidro do carro e ouvisse o que ele teria a me falar. Só isso que ele esperava de mim. E eu, na minha arrogância, achei que R$1 estava muito bem pago para o meu tempo precioso de abrir o vidro do meu carro. Então, nós estamos dentro de uma casa espírita que é um educandário. Mas se não conseguirmos aprender, ela vai se transformar em um hospital. Mas se formos um doente rebelde, vai se tornar um reformatório. Porque é o que o doutor Bezerra fala para nós. O doutor Bezerra nos fala que na década de 70, ele recebeu um pedido de Celine, a emissária de Maria Santíssima, para ele. E aí Celine falou, Bezerra, Maria lhe faz um pedido. E ele prontamente ouviu, pois não, Celine. Maria pede que você intervenha junto a Eurípides Barçanufo para que no Hospital Esperança, que a direção é do professor Eurípides Barçanufo, ele autorize você ocupar 3 alas com enfermarias, com uma capacidade não inferior a 2.000 leitos cada enfermaria. Ah, tá bom, Celine. Para quê? Para abrigar espíritas desencarnados que não quiseram fazer a sua transformação moral. E chegam na espiritualidade completamente transtornados. Porque nós não poderemos dizer que não sabíamos. A proposta de ilustração, de entendimento do Evangelho, é a orientação da equipe do Espírito de Verdade. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento, e a gente entende, espírita, fofocai-vos. É um tal de falar um da vida do outro, mas esquece o elemento do amor, porque o amor tudo suporta. É o que Paulo fala para nós. O amor não se ensoberbece, não se envaidece. Sabe com quem está falando? Eu tenho 30 anos na casa, a casa vai fazer 50, eu tenho 30 anos. Tá bom, se você tem 30 anos e ainda usa esses argumentos, é porque você não aprendeu nada.
É melhor você sair e chegar e dizer que é visitante, que quer começar o processo de instrução à luz do Evangelho de Jesus, à luz da codificação kardeciana, para você começar a proposta que Kardec nos faz. O verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral. Não é aquele que já se transformou moralmente, porque esse não reencarna aqui na Terra, não. É o que promove a transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as más inclinações. Está acabando. Domar as más inclinações. Lembra da época que a gente via nos filmes do circo, que tinha leões, tigres, não é? Que ficava dentro de uma jaula e o domador ia com uma cadeira e um chicote, estalava, o animal pulava de uma bancada para outra. Tinha hora que a cadeira caía, o chicote falhava e o domador virava almoço do tigre ou do leão, não é? E qual é a cadeira e o chicote do espírita? A obediência e a resignação está aqui no Evangelho. A obediência é o consentimento da razão. Você tem que ser obediente ao Evangelho de Jesus, porque racionalmente é a melhor decisão. É uma decisão intelectual. Não tem nada a ver com religião, não. Agora, e a resignação é o consentimento do coração, é você enfrentar as provas, as dificuldades da vicissitude da vida física, mas você tem ter certeza que Deus é amor, que Deus não pune, não castiga, Deus ama. E Jesus é a representação desse amor para cada um de nós. Por isso que Kardec fala que é domar as más inclinações, porque Khalil Gibran Khalil, um poeta libanês já desencarnado, ele tem uma mensagem que eu acho muito linda. Ele diz: o divino mandou amar os inimigos. Obedeci, comecei a amar a mim mesmo. Porque não tem maior inimigo da minha felicidade do que eu. E eu estou falando da felicidade do espírito. Não é felicidade do corpo físico, não. É a felicidade do espírito. E a felicidade do espírito, como o doutor Bezerra fala para nós, é deitar e usar a nossa consciência como travesseiro. É só isso. Porque ele fala de um jeito que parece fácil. Por quê? Porque ele deseja o melhor para a gente. E o melhor para nós é termos a consciência tranquila. Que Jesus nos abençoe. E aí, né?